Oi, sou Vinícius Apolinário, enfermeiro, e hoje nosso tema é um tanto polêmico ainda. Mas não fique por fora de nossos conteúdos. Clica no joinha, dá seu like e assim o YouTube indica o vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal e ative as notificações. A aceitação da homossexualidade. Dentro da religião, quebrando tabus, construindo pontes. Falar sobre homossexualidade dentro da religião ainda é para muitas pessoas um tema delicado. Em diversos ambientes religiosos, o assunto é cercado por silêncio, medo, julgamentos e interpretações rígidas. Entretanto, cada vez mais homens e mulheres de fé têm buscado refletir sobre a necessidade de unir espiritualidade, acolhimento e dignidade humana. O debate não se resume apenas à sexualidade, mas à forma como enxergamos o outro, como alguém digno de amor, respeito e pertencimento. Durante séculos, muitos fiéis LGBTQIA+, viveram divididos entre sua fé e sua identidade. Muitos cresceram ouvindo que deveriam esconder seus sentimentos, negar quem eram ou até abandonar a religião para serem aceitos socialmente. Outros permaneceram em comunidades religiosas, mas carregando culpa, medo e sofrimento emocional. Essa realidade revela uma ferida profunda. Quando a religião, que deveria ser espaço de acolhimento e esperança, se torna também um lugar de exclusão. Entretanto, é necessário compreender que a religião não é algo estático. A interpretação dos textos sagrados, os costumes e até a compreensão moral das sociedades mudaram ao longo da história. Em diferentes épocas, temas como escravidão, papel da mulher, divórcio e liberdade religiosa também foram tratados com rigidez extrema por muitos grupos religiosos. Com o tempo, a humanidade amadureceu sua compreensão sobre dignidade, justiça e amor. O mesmo movimento vem acontecendo em relação à homossexualidade. Quebrar tabus significa, antes de tudo, abandonar preconceitos construídos culturalmente. Muitas vezes, a rejeição à homossexualidade não nasce propriamente da espiritualidade, mas de visões sociais conservadoras transmitidas de geração em geração. Algumas pessoas aprenderam a enxergar o homossexual como alguém errado, pecador ou fora do plano de Deus, sem sequer conhecer sua história, sua dor e sua caminhada de fé. O preconceito nasce, muitas vezes, da falta de convivência e de diálogo. É importante recordar que nenhuma religião baseada no amor pode justificar o ódio. No cristianismo, por exemplo, a principal mensagem deixada por Jesus Cristo foi o amor ao próximo. Ele acolheu os marginalizados, sentou-se com os excluídos e rompeu barreiras sociais e religiosas de sua época. Cristo não construiu muros, construiu pontes. Seu ensinamento central não foi a condenação, mas a misericórdia. Isso leva muitos estudiosos, teólogos e líderes religiosos a refletirem. Será que excluir pessoas por sua orientação sexual corresponde realmente ao Evangelho? Muitos religiosos argumentam que a homossexualidade seria incompatível com a fé por causa de passagens bíblicas específicas. Contudo, diversos pesquisadores apontam que muitos textos foram escritos em contextos históricos completamente diferentes dos atuais. Algumas interpretações tradicionais ignoram aspectos culturais, linguísticos e históricos importantes. Além disso, muitos especialistas defendem que tais passagens frequentemente condenavam práticas de violência, exploração ou idolatria, e não relações afetivas saudáveis baseadas em amor, respeito e compromisso. Outro ponto fundamental é compreender que orientação sexual não é uma escolha simples ou uma fase. A ciência moderna reconhece a homossexualidade como uma expressão natural da diversidade humana. Organizações de saúde mental no mundo inteiro rejeitam ideias de cura ou reversão sexual, justamente porque essas tentativas causaram sofrimento psicológico profundo em inúmeras pessoas. Assim, quando comunidades religiosas insistem em negar a identidade de alguém, acabam produzindo dor emocional, ansiedade, depressão e afastamento espiritual. Muitos jovens LGBTQIA+, enfrentam um sofrimento silencioso dentro das igrejas, templos e comunidades religiosas. Eles amam sua fé,
acreditam em Deus, participam de celebrações, mas vivem aterrorizados pela possibilidade de rejeição. Alguns são expulsos de grupos religiosos, outros sofrem humilhações públicas. Há ainda aqueles que são afastados da própria família em nome da religião. Infelizmente, existem casos em que o preconceito religioso contribuiu para crises emocionais graves e até suicídio. Por isso, quebrar tabus é também salvar vidas. A aceitação da homossexualidade dentro da religião não significa abandonar princípios espirituais, mas aprofundar a compreensão sobre humanidade, compaixão e respeito. A fé não precisa ser usada como arma. Ela pode ser instrumento de acolhimento, escuta e transformação social. Uma comunidade religiosa madura é aquela capaz de enxergar além das aparências e reconhecer que toda pessoa carrega dignidade própria. Nos últimos anos, diversas comunidades cristãs, movimentos religiosos e líderes espirituais têm dado passos importantes nesse debate. Algumas igrejas passaram a acolher casais homoafetivos, promover debates sobre inclusão e combater discursos de ódio. Mesmo dentro de tradições mais conservadoras, cresce o número de fiéis que defendem uma postura mais humana e menos condenatória. Isso demonstra que a religião também pode evoluir na forma de lidar com as diferenças. Dentro da própria Igreja Católica, por exemplo, surgiram discussões mais abertas sobre acolhimento pastoral às pessoas LGBTQIA+. Muitos padres, teólogos e agentes pastorais defendem que ninguém deve ser tratado com desprezo ou exclusão por causa de sua orientação sexual. Embora ainda existam divergências doutrinárias, há um movimento crescente em favor da escuta, do respeito e da misericórdia. Quebrar tabus exige coragem. Muitas pessoas religiosas ainda têm medo de discutir o tema porque receiam críticas ou rejeição dentro de suas próprias comunidades. Contudo, o silêncio prolonga o preconceito. Conversar sobre homossexualidade de forma respeitosa ajuda a humanizar o debate. Quando conhecemos histórias reais de pessoas LGBTQI a mais que vivem sua fé sinceramente, percebemos que elas também rezam, sofrem, amam, servem e buscam a Deus como qualquer outra pessoa. A espiritualidade autêntica não deveria produzir exclusão. Deus não pode ser reduzido aos limites do preconceito humano. Se toda pessoa é criada com dignidade, então ninguém deveria ser humilhado por amar alguém do mesmo sexo. O amor, quando verdadeiro, responsável e respeitoso, não deveria ser motivo de vergonha ou perseguição. Outro tabu importante a ser quebrado é a ideia de que pessoas homossexuais são inimigas da religião. Muitas delas possuem profunda vida espiritual e desejam permanecer em suas tradições religiosas. O problema não é a ausência de fé, mas a dificuldade de encontrar espaços seguros para viver essa fé sem precisar negar sua própria identidade. A religião pode ser lugar de cura emocional quando escolhe acolher em vez de condenar. Comunidades inclusivas têm mostrado que é possível unir espiritualidade e respeito à diversidade humana. Nesses espaços, pessoas LGBTQIA+ conseguem rezar, servir, participar e desenvolver sua fé sem medo constante de rejeição. Além disso, a aceitação não destrói famílias. Pelo contrário, o preconceito é que destrói. Muitos pais religiosos perderam o vínculo com filhos e filhas por não conseguirem aceitar sua orientação sexual. Em inúmeros casos, o diálogo, o amor e a compreensão reconstruíram relações familiares profundamente feridas. Amar um filho não deveria depender de sua orientação sexual. Também é importante lembrar que ninguém muda sua identidade por pressão, culpa ou ameaças religiosas. Durante muito tempo, algumas pessoas tentaram esconder quem eram para serem aceitas socialmente ou religiosamente. Isso gerou vidas marcadas pela dor, relacionamentos forçados e sofrimento interno. Hoje, cresce a consciência de que viver na verdade sobre si mesmo é parte fundamental da saúde emocional e espiritual. Quebrar tabus dentro da religião não significa destruir a fé, mas purificá-la do preconceito. Significa compreender que Deus é maior que nossas limitações humanas. Significa reconhecer que a dignidade humana deve estar acima do julgamento e da intolerância.
O futuro das religiões talvez dependa justamente da capacidade de acolher sem deixar de dialogar. As novas gerações têm buscado comunidades espirituais mais humanas, empáticas e coerentes com valores de amor e respeito. Muitos jovens se afastam da religião não por falta de fé, mas porque não conseguem aceitar discursos de ódio em nome de Deus. Construir pontes entre fé e diversidade é um desafio necessário. Isso exige humildade para ouvir, estudar, compreender contextos históricos e reconhecer dores reais. Nenhuma pessoa deveria precisar escolher entre sua fé e sua existência. A verdadeira espiritualidade aproxima, consola e acolhe. Quando a religião se torna instrumento de exclusão, perde parte de sua essência. Quebrar tabus sobre homossexualidade dentro da religião é abrir espaço para mais humanidade, mais compaixão e mais amor. Exatamente aquilo que muitas tradições religiosas dizem defender como fundamento principal da vida espiritual.